Olá, bem-vindo aos cursos online CELPER. Meu nome é Eymar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5. Bom, nessa primeira parte do curso, nós vamos ver aqui os principais conceitos. Então, essa aula, na verdade, ela está dividida em duas aulas, a 1A e 1B. Muito bem, então antes da gente começar a tratar o geoprocessamento, por que o geoprocessamento? Então, a gente poderia imaginar o geoprocessamento em função de atividades que realizamos no dia a dia, onde há uma necessidade de tratar a componente geográfica, isso é, a localização de pontos aí na superfície da Terra. Então, o geoprocessamento, poderíamos definir como a técnica que representa a área do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para tratar a informação geográfica. Então, se o onde, a localização é importante para o seu negócio, com certeza o geoprocessamento aí será a sua ferramenta de trabalho. Bom, um pouco do histórico. Vamos pegar lá desde os anos 50, onde teve as primeiras tentativas de se automatizar aí, dados e mapas para redução de custos e produção cartográfica em alguns países como os Estados Unidos e Canadá. Já nos anos 60, a gente teve realmente um primeiro inventário de recursos naturais realizado por um sistema informatizado. E surgem então os primeiros sistemas de informações geográficas. Nos anos 70, é realmente criada a expressão SIG, ou GIS, que é o Geographic Information System, e também o Computer Aided Designer, que é os sistemas CAD. Nessa época aí, os sistemas eram de alto custos e normalmente baseados em computadores de grande porte, no caso mainframes aí. E somente algumas companhias e instituições tinham capacidade realmente de comprar e administrar um sistema em máquinas de grande porte. Isso foi justamente no caso do INPE, que nos anos de 1974 adquiriu ao preço de $1 milhão o Image 100, conhecido como I100, que é um sistema de tratamento de imagens, só para ter uma ideia, era de 128 KB a memória RAM desse computador e ocupava um gabinete todo desse aqui para fazer o processamento. Tinha uma unidade de visualização de 512 por 512 pontos na tela e depois ainda tinha unidades de fita para poder fazer a carga, a leitura das imagens, que eram adquiridas aí pela estação de rastreio lá em Cuiabá, numa estação do INPE. Depois, nos anos 80, com a popularização dos microcomputadores, os PCs e também de estações de trabalho, surgiram realmente uma difusão maior dos sistemas de informações geográficas. Então, alguns centros, como o National Center for Geographic Information and Analysis, criou aí realmente a disciplina de geoprocessamento. Aqui no Brasil, a gente teve em 84 a criação da divisão de processamento de imagens, que é a divisão hoje responsável pelas geotecnologias aí do INPE. Depois, em 86, foi criado um sistema proprietário do INPE chamado CITIM e também o SGI. O CITIM fazia a parte de tratamento de imagem e o SGI a parte de mapas vetoriais. Só que para esse sistema funcionar, exigia uma outra placa gráfica que era colocada no computador num ambiente MS-DOS aqui, para trabalhar com duas telas. Numa você visualizava a interface gráfica do software e na outra a visualização da imagem.
Então, inclusive nessa época foi o próprio INPE que desenvolveu a própria placa gráfica para ser conectada, espetada aqui na CPU desse computador aí. Nos anos 90, teve interesse realmente, começou a surgir softwares livres, né? E com isso a popularização maior realmente dos sistemas aí pela comunidade. No caso, no INPE, a gente teve em 1991, começou o início do Spring, né, que inicialmente ele trabalhava somente em ambiente Unix, né? Então o INPE chegou a adquirir várias máquinas workstation, né, da IBM, da HP, Silicon Graphics, em 96 foi quando foi lançada a terceira versão do software já para ambiente Windows. Então o Spring ele integra praticamente as ferramentas todas que existiam no CITIM SGI, né, os algoritmos de processamento de imagem e também a parte vetorial, modelagem numérica e mapeamentos cadastrais integrado numa única interface gráfica. Nos anos 2000, a ênfase está no acesso realmente dos dados pela internet. E do lado aqui do INPE, a gente cria, nos anos 2000, se dá o início do desenvolvimento da biblioteca TerraLib e o TerraView. Só que durante esses primeiros anos, né, o formato de armazenamento de dados era proprietário. Então, o INPE desenvolveu a própria metodologia de armazenar geometrias vetoriais e matriciais dentro de arquitetura de bancos de dados relacionais. Já nos anos 2010, a ênfase está no tratamento realmente de dados espaço-temporais. E surge também aí os primeiros cubos de dados para trabalhar big data, né, grandes volumes de dados. Então, em 2016, aqui do lado do INPE, a gente teve uma nova versão da TerraLib e TerraView, consequentemente, né, onde essa nova versão passou a ter uma aderência aos padrões de armazenamento do OGC. Então, criando agora uma versão do TerraView interoperável, isso é, o formato que ele trata no PostGIS pode ser visualizado também por outros sistemas de geoprocessamento. E no final dos anos 2010, teve aí em 2019 um projeto iniciado também pelo INPE para trabalhar grandes volumes de dados, que é o Brasil Data Cube. E dos anos 2020 para frente, o uso de drones aí cada vez está sendo mais utilizado, principalmente para atendimento a áreas afetadas por desastres, mapeamento de doenças, resgate de pessoas, pragas em áreas de agricultura, e também o uso de linguagens por script, né, associada aos sistemas de informações, que é o caso da linguagem Python e da linguagem R, que são linguagens procedurais para desenvolver algoritmos de processamento de dados geográficos. E também surge uma grande quantidade de APIs para desenvolvimento de aplicações web. Então, hoje, praticamente qualquer técnico de informática aí, que sai da faculdade já com um leque muito grande de opções aí de APIs para desenvolvimento de portais web, manipulação de dados web pela internet. O exemplo pioneiro, né, do geoprocessamento é essa figura aqui que representa o mapa, né, da cidade de Londres, onde nos anos 1854, praticamente, né, ainda não existia sistemas de geoprocessamento, mas o Dr. John Shaw teve a brilhante ideia, né, de pegar o mapa da cidade e plotar todas as ocorrências de cólera, né? A população vivia uma epidemia de cólera na época e ele teve também, né, simultaneamente, na mesma área onde ele plotou as ocorrências, né, onde estava mais densa as ocorrências, ele teve a brilhante ideia de plotar também a localização dos poços de abastecimento. Então, essas cruzinhas aqui representam essas bombas que ficavam na rua, né? A população podia se servir dela, né? Então fazia o bombeamento ali, botava o balde, tirava a água na rua, né? Então
teve a brilhante ideia de plotar a localização desses poços na área urbana e, pela simples correlação entre os pontos de ocorrência com os pontos de localização desses poços, se identificou que realmente o vetor de transmissão da cólera na época era exatamente a água contaminada. Bom, os dados espaciais ou geográficos, eles possuem o que a gente chama de uma natureza dual, né? Ele tem uma localização que representa onde, né, o local onde o fenômeno ocorre na superfície da Terra, e uma parte descritiva que descreve o fenômeno através de informações alfanuméricas. Então, os dados espaciais e a sua representação no computador fornecem diferentes percepções ou diferentes visões do espaço. Então, nessa figura aqui a gente vê, né, a parte geográfica e a parte descritiva na forma de tabelas ou informações tabulares num banco de dados. E essas diferentes percepções vamos ver agora na sequência. Então, nós temos aqui uma região do Rio de Janeiro, onde a gente pode ver aqui o espaço geográfico, né, do Rio, representado por uma imagem de satélite, onde as cores aqui representam, né, os usos e os diferentes usos e ocupação do solo. Né, as manchas avermelhadas aqui é a área urbana, as manchas esverdeadas aqui a vegetação. É isso porque a composição colorida foi usada aqui justamente para realçar os objetos com essas cores, né? Uma outra visão do mesmo espaço poderia ser feita através de polígonos de regiões administrativas ou de dados censitários, né, que delimitam polígonos homogêneos ali nessa mesma área do espaço geográfico. Ou, eventualmente, uma superfície, apesar da gente ter o espaço aqui nessa linha amarela, mas o que interessa aqui é a variação de algum fenômeno, que poderia ser o índice de criminalidade, a porcentagem ou a densidade de ocorrências de uma doença, né? Qualquer coisa do tipo. Então, onde está mais claro, maior a incidência, mais escuro, menor a incidência. Uma outra visão do espaço aqui no estado de São Paulo poderia ser visto como uma subdivisão planar, isso é, a própria divisão de municípios, né? E representado aqui por o valor do IDH, né, para cada área dessas. Então, a cor aqui representa a variação do IDH para essa cidade. Só que esse mesmo valor do IDH poderia ser transformado num espaço contínuo, numa superfície com variações em níveis de cinza. Então, regiões mais escuras, como a região aqui do Ribeira, né, um baixo IDH, e regiões mais claras, como a região aqui de São Paulo e o oeste paulista, aqui, a região de Ribeirão Preto e tal, né, alto valor de IDH. Uma outra visão do espaço poderia ser feita em relação à técnica de análise usada para a tomada de decisão. Então, aqui a gente tem um trabalho de um aluno aqui, o Fábio, né, que passou pelo INPE fazendo mestrado, e usou nessa área aqui da região de Poços de Caldas a aplicação de diferentes técnicas para a identificação de áreas com potencial a mineralização de urânio. Então, aqui uma técnica, por exemplo, booleana, né, indicando aqui somente em duas cores se era favorável ou não a ocorrência da mineralização. Já usando uma outra técnica mais refinada, ele gerou agora uma gradação maior das áreas favoráveis, com alta, média, baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então, agora, com um mapa como esse outro aqui, o mapa da direita, né, me dá mais uma certeza maior das áreas onde eu posso fazer a minha prospecção, né, e encontrar realmente o minério de interesse aqui com mais confiança, né? Aqui também é outra visão do espaço, através de técnicas de cluster, né, para identificação de doenças, de crime, então, como a gente já mencionou no slide anterior. E também o espaço também pode ser visto, né, de forma contínua, contínua e também variável no tempo. Então, no tempo T1, tempo T2, tempo T3, o que acontece com um determinado fenômeno do espaço? Eu poderia pensar, por exemplo, numa situação de
precipitação numa área aqui de montanha, o que vai acontecer com o escoamento da água superficial através de um modelo hidrológico, né, seguindo aqui o curso da água natural, passando aqui pelos córregos até chegar numa parte mais baixa aqui, afetando uma área urbana, né? Também poderia pensar aqui numa questão o avanço de desmatamento, né? Imaginando que você faça o asfaltamento, né, a pavimentação de um trecho aqui da rodovia, qual vai ser o impacto no desmatamento naquela área, inclusive tratando isso aqui com diferentes resoluções, né? Então, esse aqui é um modelo implementado no INPE, né, que é o Terra-ME, para permitir exatamente trabalhar a simulação, né, a previsão, geração de cenários para diversas aplicações. Aí. Então, o geoprocessamento e SIG, né, o SIG também é um termo muito utilizado, quando a gente tem, então, os dados geográficos, espaciais, organizados, analisados, interpretados e apresentados de forma útil para a comunidade, para que ele possa fazer a tomada de decisão para um uso específico, né, você vai fazer uso, então, dessa informação espacial. E para fazer isso, né, o geoprocessamento, você usa as ferramentas disponíveis aí nos sistemas de informações geográficas. Mas o que vem a ser o SIG? SIG ou GIS é exatamente a ferramenta computacional do geoprocessamento. Então, mais especificamente, né, o SIG é um termo geral e o geoprocessamento é um termo mais genérico e o SIG é realmente a materialização num sistema mais específico. Então, a característica forte realmente de um SIG está na capacidade de analisar dados geográficos de diferentes fontes em uma mesma base de dados. Então, o SIG deve oferecer um conjunto amplo de ferramentas computacionais para tratar aí, um grande volume de dados com diferentes percepções do espaço. Então, deve oferecer mecanismos de manipulação, análise, consulta, recuperação, visualização e plotagem de dados na forma de cartas aqui ou de mapas. Na literatura vocês vão encontrar alguns autores como esses aqui, né, que Burrow diz que o SIG é justamente um conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e visualizar dados do mundo real. Já Cohen diz que o SIG é um sistema de suporte à decisão que integra dados georreferenciados para um ambiente de resposta a problemas. Goldschild diz que o valor potencial do SIG está exatamente na capacidade de executar análises espaciais. Dan Germond diz que agrupa, unifica, integra, tornando a informação disponível num novo contexto que não se tinha anteriormente. Então, na verdade, essas definições praticamente se completam aí na literatura. Bom, mas tudo evolui, né? E o geoprocessamento também. Então, nessas diferentes áreas aqui, desde os anos 80 para fazer mapeamento somente, né? Evoluiu para fazer a gerência de grandes volumes de dados, depois evoluiu para fazer a localização, fazer a modelagem e também a geração de cenários. Então, para cada uma dessas áreas ao longo da evolução, você tem aí novas, cada dia você vê novas ferramentas para atuar em cada uma dessas frentes aqui. Então, por exemplo, na questão do mapeamento, né, novos dispositivos para captura de dados através de GPS, imagens de alta resolução, aí cada hora surgem novos satélites disponíveis, o uso de drones para poder fazer um mapeamento, né, e cobertura de pequenas áreas. Na questão do gerenciamento, né, o uso de bancos de dados geográficos interoperáveis, tanto para armazenar geometrias vetoriais como matriciais, o uso de modelos semânticos interoperáveis e também o acoplamento com um cubo de dados geográficos para trabalhar grandes volumes de dados. Na questão de localização também, sistemas baseados em localização, gerência da informação distribuída. Na questão da modelagem, construir modelos semânticos para a descrição da realidade, modelos matemáticos, lógicos, novas linguagens de programação associada aos SIGs, né, como Python e R, geração de cenários, prever
incorpora realmente, os SIGs passam a incorporar a dimensão temporal, principalmente fazendo uso de cubos de dados, construção de cenários para mudanças de uso e ocupação do solo, mudanças climáticas, agricultura de precisão para fazer estimativa de safra e assim por diante. A parte de hidrologia para gerar cenários aí relacionados a inundações e desastres naturais, né? Agora a gente venha com a diferença de SIG e CAD, né? O CAD também muito usado na parte de engenharia, arquitetura, por muito tempo foi também muito usado principalmente em prefeituras para poder fazer os mapas das cidades, né? E é um sistema ainda muito utilizado para poder fazer desenhos, só que em coordenadas de papel, onde você tem lá muitas ferramentas para tratar a regularidade de objetos, sem ter a parte acoplada, né, de banco de dados. Só que a própria a própria Autodesk evoluiu nesses sistemas CADs para criar as ferramentas de acoplamento a bancos de dados relacionais, né, como Postgres, Oracle e outros bancos de mercado aí. E o SIG realmente é a ferramenta, né, que trata agora a superfície da Terra, considerando inclusive as deformações terrestres aqui para poder fazer o mapeamento. Trata a questão topológica do espaço, então o SIG sabe, né, que entre um polígono e outro que existe uma fronteira comum, né? E os objetos também você tem a parte descritiva deles hoje acoplada a bancos de dados relacionais ou objetos relacionais. De forma geral, a estrutura de um SIG hoje é feita através de uma interface gráfica, um acesso aqui por interfaces Windows, né? Ou mesmo através de interfaces web. A gente tem já muitas ferramentas que você faz processamento pela web. E através dessa interface você tem toda a parte de integração e entrada de dados, tanto para alimentar como para recuperar os dados que são gerenciados aqui pelo sistema e armazenados em um ou mais bancos de dados geográficos. E aí você tem, através dessa interface também, os mecanismos de consulta, análise ou ainda a parte de visualização ou plotagem para permitir fazer o layout, a produção cartográfica aí de alguma área, né? Bom, resumindo, o geoprocessamento então permite trabalhar a questão da localização. Isso aí eu poderia responder pergunta de quais as áreas com maior declividade, por exemplo, na minha fazenda, no meu município, na minha área de trabalho. Responder questões como a localização, a condição, qual é, né, qual a população da minha cidade, da área urbana, enfim, de qualquer atributo relacionado ao objeto geográfico. Responder perguntas de tendência, né, o que mudou, né, analisar no espaço e no tempo, por exemplo, se uma área era produtiva há 5 anos atrás. A questão do roteamento também muito utilizada, né, com dados do tipo network, né? Qual é o menor caminho ou o melhor caminho para chegar de um ponto a outro da cidade? Questão de padrões, qual é o padrão, por exemplo, da distribuição da dengue em Fortaleza, dada todas as condições de saneamento, setor censitário e a renda da população, enfim, tratar a questão aqui da distribuição na forma de superfícies, né? E aí a questão da modelagem, gerar o que acontece se, por exemplo, se desmatarmos toda a Amazônia, o que vai acontecer, por exemplo, com o clima do Brasil todo, aí, gerando cenários futuros. Então, a fim de executarmos as análises espaciais num SIG, necessitamos inserir os dados no SIG de uma maneira organizada. Então, a gente vai ver nas próximas aulas aí como organizar os dados antes de sair alimentando os bancos de dados geográficos que vocês irão construir nesse curso nosso aqui. Bom, então essa era a primeira parte aí do curso. Então a gente
agradece a atenção de vocês e até a próxima aula. Muito obrigado.